Dia 11 de setembro de 2001, 9h14 da manhã, na manhã desse dia, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros e chocaram 2 deles contra as Torres Gêmeas em Nova York. Todos a bordo morreram, além dos 2.996 mortos que estavam trabalhando nas duas torres. Fala galera, quem tá falando com vocês é o Lucas e no vídeo de hoje eu vim contar para vocês todos os detalhes, toda a história do atentado de 11 de setembro de 2001. Imagino que todo mundo que esteja assistindo já ouviu falar sobre esse atentado contra as Torres Gêmeas em algum momento da sua vida. Então, se você já gostou da ideia, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e vamos começar o vídeo. Bom, por que o atentado aconteceu? Bom, tem muita coisa por trás do porquê o atentado aconteceu, mas uma coisa que vai nos ajudar muito é conhecer a história de Osama Bin Laden. Então, vamos lá. Osama Bin Laden era filho de um milionário da Arábia Saudita e começou a se envolver com política no final dos anos 70. Se envolver com política não seria presidente, deputado, partido, enfim. Se envolver com política para ele seria atacar o terror com seu armamento de armas. Para se ter uma ideia, em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão com suas tropas. E o pessoal lá do Afeganistão se juntou com Osama Bin Laden e pegou a mão em armas para mandar os soviéticos de volta para o lugar de onde eles tinham saído. Em 1989, os soviéticos foram obrigados a sair do Afeganistão, parar a invasão, e nessa época Osama Bin Laden já era considerado o herói da região. Isso aconteceu durante a Guerra Fria, então o Afeganistão recebia apoio dos Estados Unidos, que era o principal rival da União Soviética na Guerra Fria. Então, os Estados Unidos e o Afeganistão montaram a Operação Ciclone, que entregava dinheiro e armas para o pessoal do Afeganistão. Então, isso do Osama Bin Laden ter recebido o treinamento pela CIA é sim um pouco de exagero, mas ele recebeu sim um pouco de ajuda desse pessoal aí. Só que o Osama Bin Laden estava pouco se lixando para a briga entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ele queria mesmo era defender o islamismo, que era a sua religião. Então, no final dos anos 80, ele se juntou com vários guerrilheiros islâmicos e formou a famosa organização Al-Qaeda para defender a sua religião. Esse fanatismo religioso também se mistura com política, e o terrorismo islâmico começou a crescer cada vez mais nos últimos anos por causa que o pessoal do islamismo nunca aceitaram interferência dos ocidentais no Oriente Médio. Então, eles usavam esse radicalismo religioso para combater isso. Esse é o Islã anti-ocidental, extremamente autoritário e preconceituoso. Vamos entender uma coisa, lá em 1918, o Oriente Médio se dividiu em vários países pela França e pela Inglaterra. E eles dividiram essas religiões como eles queriam, sem se importar com os povos que habitavam aquelas regiões, o que gerou muitos problemas até hoje, por conta de correntes religiosas diferentes e brigas antigas. E para piorar ainda mais, o Ocidente continuou invadindo o Oriente Médio. E isso acabou tirando muitas brigas até hoje. Só que pra gente, pra essa história, só interessa uma dessas brigas. E as principais brigas entre o Oriente e o Ocidente acontecem por conta de petróleo. Guarde essa informação por causa que ela vai ser muito importante agora. Enfim, em 1990, o Iraque invadiu o Kuwait. E as reservas de petróleo da Arábia Saudita ficam próximas do Kuwait. Então o mundo inteiro ficou em choque por causa que se o Iraque também capturasse os povos da região da Arábia Saudita, ele seria dono da maior reserva de petróleo do mundo. Então, vários países fizeram uma reunião para entrar em guerra contra o Iraque. E os Estados Unidos estavam nessa reunião sendo apoiado pela ONU. E também essa sendo a famosa Guerra do Golfo. E também nessa época, o Bin Laden foi atrás do rei da Arábia Saudita e pediu para que o país fosse apenas defendido por muçulmanos. Só que o rei nem deu bola para o Bin Laden e abriu as portas da Arábia Saudita para os americanos. Então, o Bin Laden ficou muito bravo e começou a xingar muito o governo da Arábia Saudita. Só que ele xingou tanto esse governo que ele acabou sendo expulso da Arábia Saudita e foi morar no Sudão. Lá, ele se aproximou de grupos extremistas islâmicos da África e financiou vários atentados, como a tentativa de assassinato do presidente egípcio.
Só que não deu certo e alguns países árabes e os Estados Unidos começaram a fazer muita pressão em cima do governo do Sudão, que foi obrigado a expulsar o Bin Laden do Sudão e ele voltou a morar no Afeganistão. Mas esse período na África foi crucial para o Bin Laden se tornar o Bin Laden que nós conhecemos, mas não por conta de seus ataques terroristas, e sim por conta dele ter mudado sua forma de pensar. Até ele ser expulso da África, seu maior problema era a família real saudita. Ele odiava ela e dizia que ela era decadente e vendida para o Ocidente. E olha que a sua família era muito próxima, muito amiga da família real saudita. Imagine se não fosse. Então, ele resolveu que deveria acabar com a influência ocidental em todos os países islâmicos e criar uma grande nação muçulmana. Então ele passou a ver como inimigo todo mundo que não era sunita, que era a corrente do islamismo que ele seguia. Então seus principais vilões eram os xiitas, que era da corrente contrária dele, os judeus e os ocidentais. E para todo grande conflito é preciso de uma grande causa e de um grande inimigo. A causa ele já tinha, e o inimigo era só ele escolher quem ele odiava mais. Então vamos ver o que estava acontecendo no Oriente Médio nessa época. O conflito com o Iraque tinha terminado em 91, só que vários soldados americanos continuavam na Arábia Saudita, e os Estados Unidos disse que eles continuavam lá para lidar com o partidário do regime de Saddam Hussein, presidente do Iraque dessa época, que continuou no poder até 2003. E nessa época, o Iraque sofria de exigências financeiras e de embarques comerciais da comunidade internacional em seu país. Quando tudo isso começou, a ONU e os Estados Unidos disseram que o objetivo disso era acabar com as armas iraquianas de destruição em massa. Só que já havia passado anos do início da guerra e nada havia sido encontrado. Enquanto isso, a economia do país do Iraque só continuava piorando. E a aliança de Israel e os Estados Unidos só continuava. Laços de amizade entre Estados Unidos e Israel são históricos, políticos e culturais. E como os Estados Unidos precisavam de um aliado no Oriente Médio, ele escolheu Israel. Só que o Osama Bin Laden ele tinha uma forma própria de enxergar tudo isso. Para ele, os americanos não estavam na Arábia Saudita para defender ela de Saddam Hussein, e sim para transformar a Arábia Saudita em uma colônia americana. Além disso, na Arábia Saudita fica a cidade de Meca, que é a capital do islamismo. E com os americanos lá, para Bin Laden, eles corrompiam a sua religião, e isso era inaceitável. Além disso, ele dizia que esse negócio de embarques comerciais não tinha nada a ver com armas de destruição em massa, e sim um plano dos Estados Unidos para acabar com o povo iraquiano, que é quase todo composto por muçulmanos. Por último, os árabes e israelenses se odeiam. Essa briga é muito antiga e acontece principalmente por conta de terras que os dois lados acreditam que sejam sagradas. E também, para Bin Laden, qualquer aliado de Israel era seu inimigo. E adivinha quem mais que era aliado de Israel? Exatamente, os Estados Unidos. E como os Estados Unidos estavam no meio de tudo que o Bin Laden odiava, então já sabemos quem ele escolheu para ser seu inimigo, né? Obviamente os Estados Unidos. E podemos dizer que foi aí onde os atentados de 11 de setembro começaram a nascer.